Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria, mais uma vez aqui estamos para poder levar até vocês conhecimento, essa doutrina maravilhosa dos Espíritos, com a qual nós fazemos parte. E é muito bom poder atender mais uma vez um pedido aí, logicamente, de vocês, dessa vez da Deise e do Edson, que nós vamos falar hoje exatamente sobre a desencarnação. E é bem, assim, uma situação que muito provavelmente eu vou ter que fazer 2 vídeos. Eu não sei, eu vou tentar ver se eu consigo compilar ao máximo, né, para que eu consiga fazer em um vídeo apenas. Mas como é um assunto que na realidade é um assunto muito básico, mas muito extenso, eu vou tentar ver se eu consigo fazer da melhor maneira possível. Bom, antes de mais nada, deixa o like aí pra gente se você gostou e automaticamente também deixa lá os comentários no Banda Linda. Faça como o Edson, faça como a Deise, faça também como o seu Frank. Sugiram temas pra gente, para nós podermos levar até vocês, que a participação também é muito importante, ok? Bom, como eu já disse, nós vamos falar sobre a desencarnação, nós vamos falar o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Bom, primeira coisa, nós precisamos entender a desencarnação. Na verdade, eu tenho uma notícia boa para vocês, a todos que estão me assistindo nesse momento. E a notícia é a seguinte: vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Mais cedo, mais tarde, todos nós iremos morrer, inclusive este que vos fala. Bom, o fenômeno morte, obviamente, ele está associado ao fenômeno da destruição, que na realidade o corpo físico ele vai, logicamente, se transformar. Ele vai perder essa forma, né? Perder, logicamente, toda a sua função após, logicamente, nós cessarmos o espírito que vive em nós e deixarmos essa vestimenta para poder alçar novamente a vida espiritual. Bom, então, na realidade, como é que nós podemos entender ou começar a entender essas questões? São situações que realmente elas têm muitas situações que são técnicas, né? Que você, na realidade, assim como a encarnação, você tem particularidades que são muito, mas muito propícias, muito detalhadas nesse sentido. Bom, já houveram casos, que na realidade de seres que desencarnaram e, vamos dizer, começaram a ver a mãe, começaram a ver o pai, começaram a ver tio, tia, avô, não é? Porque na realidade, quando nós desencarnamos, torna-se exatamente aquilo que eu já falei aqui anteriormente, a exaustão do corpo físico. Então, o corpo físico, na realidade, quando nós falamos na conservação do corpo físico, que tipo de conservação é essa que eu menciono? Simplesmente você tratar esse corpo que o qual você se movimenta, o qual serve de veículo para seu espírito, né? Então, você, o seu espírito, o que faz o revestimento do corpo físico é o perispírito. Então, isso já começa lá atrás. Isso já começa na sua encarnação, quando você vem para o orbe terrestre,
você já tem essa vestimenta já escolhida. E é interessante porque nós já vemos casos, se não me engano, de nosso lar, que existe um departamento de reencarnação. Não é? Saindo um pouco da desencarnação, nós temos um departamento de reencarnação que trata das vestimentas. Então é interessantíssimo, né? Você começa a negociar como vai ser a sua figura. Se você, assim, vai ser o mais bonito ou não tão bonito assim, mas o corpo mais esbelto, se você vai ser magro, gordo, se você vai ter certas situações de particularidades, de inteligência, né, de perspicácia. Então, tudo isso é tratado no departamento de regeneração. Eu acho interessante, deve ser bem bacana isso, né? Porque você chega lá e diz assim, pô, me dá um corpo de tanquinho, né? Me dá um corpo assim, eu quero um corpo de tanquinho, um rosto assim maravilhoso, muito bonito. Aí devem falar, né? Ou você escolhe beleza ou você escolhe inteligência, filho, porque as duas coisas de repente não estão no sentido na tua análise reencarnatória, não está aparecendo isso, né? Ou então já vê que as mulheres, né, do jeito que são exigentes, deve ser engraçado, né? Você assim, não, eu quero, né? Eu quero ficar magra e na realidade bumbum empinado, sem celulite de preferência. Tá? Na última encarnação eu já tive tanta celulite que minha bunda parecia uma sanfona. Deve ser uma coisa de louco. Eu nem quero entender muito isso. Mas, então você escolhe a tua vestimenta completa e estando realmente dentro dessas condições, você reencarna, logicamente, na união do espermatozoide com o óvulo, célula-ovo, e nesse momento há o contato, né? O real contato, no caso, para poder, do espírito, né? Junto dessa célula para poder se formar, e a partir daí já ocorre toda a formação do feto, no modo geral, de 9 meses, e o puerpério, que no caso, o fim de tudo, né? Que é o nascimento da criança, e lá vamos nós de novo, né? Isso é mais ou menos para vocês entenderem uma rapidinha a respeito da reencarnação. E, assim, para desencarnação já é uma coisa muito mais sucinta, muito mais delicada, porque, na realidade, nós somos ligados diretamente quando nós, por exemplo, quando nós dormimos, quando há o desprendimento noturno, que praticamente nós morremos todas as noites, né? Porque quando você se desprende, quando na realidade ocorre o desprendimento do seu espírito, esse desprendimento você vai, logicamente, dependendo da sua vibração, logicamente, todo um arranjo em relação a como você está em termos vibratórios, automaticamente você pode ir, por exemplo, a uma determinada colônia e poder fazer, assim, ajudar nos trabalhos. Você pode ter aulas, né, em relação aí à espiritualidade do modo geral, e você pode auxiliar em diversas formas. Mas eu acho interessante aquele fio de prata. Todos que estão desencarnados sabem que um encarnado que está no meio deles, o porquê está acontecendo, por causa daquele fio de prata. Então, na realidade, eles, vamos dizer, identificam um ser que está encarnado e está a serviço por esse fio de prata, que liga o espírito ao corpo físico, no caso. Então, é bem interessante. Então, desse fato, nós morremos todas as noites, exatamente isso. A gente treina para a morte, né? Todo santo dia. E o que na realidade ocorre, na verdade, com a desencarnação? Na desencarnação, vem, geralmente, parentes, no caso da pessoa que já está praticamente perdendo o corpo físico, geralmente vem parentes que já estão desencarnados há algum tempo, podem ter amigos, conhecidos, enfim, vem uma pleiade de espíritos para poder recepcionar
esse nosso irmão que está indo embora. E, por último, eles desligam uma série de fiações, e essas fiações, muitas das vezes, aspas, são interligações que existem, no caso, entre o espírito e o corpo físico. E isso, eles vão desligando o ser humano a partir daí, para poderem realmente ter a condição de, no final, cortarem esse fio. E aí sim, dá-se o óbito, o desenlace completo desse indivíduo, e o corpo físico ali já, logicamente, já tem que ser, vamos dizer assim, aspas, descartado. Obviamente, vai ser sepultado e tudo mais, mas isso aí, na realidade, já é uma coisa que já vem posteriori. Então, o espírito, ele vai para os parentes, ele vê as pessoas que não vê há bastante tempo, enfim. Então, vamos dizer assim, um encontro de alegria do outro lado e, na realidade, a tristeza para quem fica. Não é? Na reencarnação é o contrário. Os espíritos que, logicamente, passam no departamento de reencarnação se despedem como se fosse uma morte, mas se despedem desses irmãos desencarnados com tristeza, porque para retornar aqui para o orbe já é um problema. Então, assim, é uma tristeza que, na realidade, é bilateral, tanto, logicamente, de quem está lá em cima, quanto que aqui está embaixo. Bom, quando nós falamos diretamente a respeito do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, aqui nós vamos falar uma série de situações das perguntas, e nós vamos comentando a respeito. Pergunta 149 diz o seguinte, pergunta: que sucede à alma no instante da morte? A resposta do Espírito da Verdade: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, vamos dizer, essa questão, ela diz com veemência que, na realidade, o corpo físico não é a morada no caso do espírito. Ela é um veículo que vai servir enquanto encarnado para poder exercer as suas tarefas e fazer tudo aquilo que pretende em relação à sua encarnação e, logicamente, as provas e expiações que irá enfrentar. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Né? Então, aí tem o item A. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Interessante isso. Resposta: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, que é seu perispírito. Então, vocês vejam que o perispírito, na realidade, ele tem isso, vamos dizer assim, é como fotografias. É como se você tivesse um álbum dentro de si, que você guardasse essas fisionomias pretéritas. Vocês vejam como é interessante, e isso, obviamente, faz com que haja, muitas das vezes, a identificação do obsessor para com a nossa individualidade, porque ele enxerga exatamente aquele inimigo. Você já trocou de fisionomia e você vê nitidamente isso que acontece no centro. E muitas das vezes, quando vão à mesa e dizem assim: esse me prejudicou, ou essa me prejudicou. E isso tem 3 séculos. Bom, você já mudou de vestimenta quantas vezes em 3 séculos? 3, 4, 5 vezes? Então, existe uma reminiscência dentro de si
que ele enxerga que é você, que é o inimigo dele. Exatamente a questão do perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo, nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. Vai depender daquilo que você plantou, né, meu irmão? É isso, não tem a menor dúvida. Conforme o uso que ele fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade que ele deixa na Terra. Ou seja, quanto mais você evolui, mais você vai ver que na realidade existe uma, vamos dizer assim, uma certa banalidade, passa a ter uma certa banalidade a questão da Terra. Não uma banalidade, no caso de que você vai fazer a caridade, prestar a caridade e o amor ao próximo, não é isso. São as coisas que existem, são os objetos que existem, são situações mundanas que você já não vai mais querer saber disso. Então você não vai levar isso consigo. Você que já está, o seu empreendimento já está efetuado, você vai ser conduzido a uma colônia espiritual, onde você vai prosseguir com o seu trabalho. Porque as pessoas muitas das vezes pensam que vão descansar, que vão gozar, que vão achar uma nova condição em outro orbe. Negativo. Vão sim fazer com que essa condição seja a melhor possível em termos de serviço. Tá? Tanto é que quando eu faço culto de evangelho no lar, e quando eu sempre pergunto, aqui eu e minha esposa perguntamos como é que se esses nossos irmãozinhos que agora, depois de terem sido orientados nessa condição, que se assim quiserem, que podem acompanhar os nossos mentores e aqueles nossos auxiliares, que eles possam ir agora de uma vez por todas para poderem regenerar-se numa colônia, recomeçar a sua vida, entendeu? Nessas condições, trabalho, serviço, amor ao próximo, caridade, é isso que exemplifica. Vamos passar aqui numa situação, separação da alma e do corpo. Agora é que vem a situação mesmo. É dolorosa a separação da alma do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o término do seu exílio. Você entendeu a palavra exílio? Significa dizer que muitas das vezes, no momento da nossa angústia, da nossa amargura, o espírito, ele quer se livrar disso, ele não aguenta mais, muitas das vezes, suportar determinadas situações que ocorrem de expiação e quer ir embora, quer voltar. Pode ocorrer isso sim. O espírito querer ir embora e não poder, porque existe um regramento até que realmente chegue a hora em que ele pode desencarnar, e que ele vai desencarnar, que para ele é um alívio, de tanto que ele penou aqui no orbe terrestre. Isso ocorre realmente, várias almas, no caso, ocorre esse tipo de situação, que o espírito não aguenta mais e quer ir embora. Tá? E muitas das vezes as pessoas pensam que, na realidade, ainda precisam e tem mesmo que permanecer aqui para poder se resolver. Aí tem uma observação. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Nós estamos falando de uma morte natural.
apagou, ponto, estava dormindo, não acordou. A pessoa não sente. Então, isso ocorre, essa morte realmente é uma situação que quando a pessoa já vê, já está do outro lado. E muitas das vezes enxerga o próprio corpo ali, estendido. O corpo físico está ali. Ele enxerga, ele está enxergando que o corpo físico dele está ali. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Os laços são esses fios. Uma vez removidos, você já fez aquele exame de cabeça? Eletroencefalograma, né? Ou então eletrocardiograma? Não tem uns fios, assim, os eletrodos. Então, é como se você removesse aquilo. Deixa eu tirar que acabou o exame. Aí tirou o último, deu uma limpezinha aí, tchau. A mesma coisa ocorre com o espírito. Depois de removidos esses fios e o cordão de prata, prontinho. Pode ir embora. O corpo fica, deixa lá. Só aí os homens tratam agora do enterro, tratam de que tem que fazer, mas o espírito, na realidade, vai. É interessante, né? Aqui, a separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Interessante. Não. A alma se desprende gradualmente, aos poucos. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então, uma pessoa que já vem doente, por exemplo, uma pessoa que está muito doente, aos poucos vai perdendo a vitalidade, vai perdendo o fluido vital. O fluido vai se extinguindo, o fluido vai indo embora. E daí? E depois? Tem uma hora do esgotamento. Aí sim, cessados esses passos, automaticamente, a partir daí, o rompimento do fluido vital completo, juntamente com o cordão de prata, acabou. Pronto, pode voltar para a espiritualidade. Conduzido, muitas das vezes, no estado de torpor, pelo fato, porque na realidade é um choque, né? Que você, muitas das vezes, nessas situações, pode ocorrer uma sonolência, uma condição realmente brusca, pelo fato de você já vir com uma situação de doença e depois tem que ser amparado pelos seus parentes desencarnados para que você possa ser conduzido. Aí você vai para uma colônia espiritual para se tratar daquela situação. Você vai receber os cuidados médicos, vai receber a alimentação adequada, vai receber todo o cuidado para que você, a partir daí, você possa continuar a sua vida normal. Ok? Agora, aqui diz, durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte e a destruição do corpo somente, não a deste outro invólucro, como eu já havia dito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte,
O desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando apenas, às vezes, alguns dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, o que vai acontecer a partir daqui? A partir dessas condições? Uma pessoa que esteve envolvida ou envolvida em situações felizes, de ajuda, de assistência, de trabalho, de família, que verteu-se em condições realmente felizes e, enfim, seguiu um caminho que na realidade é um caminho de prosperidade, então o perispírito ele vai acompanhar essa situação do espírito com maior rapidez e com maior sinergia do que aqueles que apelaram para sensualidade, materialismo, simplesmente uma vida completamente desregrada, situações infortúneas, alimentou o ódio, a violência e todos esses parâmetros e que, na realidade, ele conseguiu, vamos dizer assim, fazer com que o seu perispírito fique muito pesado, aspas. Então, o que vai acontecer? Se desprende o espírito normalmente. Contudo, esse perispírito pode levar dias ou até meses até que ele consiga uma nova condição de poder realmente seguir. E muitas das vezes, nessas condições, ele fica preso à matéria e muitas das vezes assistindo a própria decomposição do seu corpo no túmulo. Para você ver. Vocês sabiam disso? Mas é o que acontece. A pessoa que tem o perispírito nessas condições, ela pode ter vamos dizer assim, a condição mais certa possível de que ele irá até assistir a decomposição do seu corpo, vai assistir o seu funeral, vai assistir as pessoas chorando indo embora e principalmente vai estar lá junto ao seu corpo, o qual vai simplesmente ser devorado pelos vermes, que são aproximadamente 60 dias após a plena decomposição. Então, essa é a condição. Isso na realidade não é castigo. Isso é uma condição energética, fluídica que o perispírito possui. E aí, logicamente, esse mesmo perispírito lá na frente, que é essa fotografia que nós temos dessa condição que nós possuímos hoje, nós vamos retratar para aquele que nós prejudicamos. Então, nosso álbum que está aqui à mostra, automaticamente aquele obsessor que nós prejudicamos lá atrás vai nos identificar e vai dizer: esse me prejudicou. Porque ele está vendo o nosso perispírito, está vendo que nós somos uma outra fisionomia, uma outra pessoa que eu já tive a condição até de ouvir
de um determinado espírito, assim, ele está pensando que ele não está vendo, que ele não está sentindo que eu estou vendo que ele está aqui. Por quê? Porque é exatamente isso que eu falo sobre o perispírito. Ele simplesmente está ali, nítido, na frente de qualquer um que seja. Bem, gente, como eu falei, olha só, já estamos já com o tempo praticamente assim em cima. Eu queria falar também sobre outras condições do espírito em relação à morte. Nós falamos sobre a morte natural. Eu queria falar sobre a morte acidental, queria falar também sobre os desenlaces coletivos, e queria falar algumas situações também que são pertinentes. Então vai ficar realmente para o segundo vídeo, porque é um assunto, como eu falei para vocês, é muito vasto para um curto período de tempo. E, vamos dizer, é absolutamente necessário que nós falemos tudo a respeito, entendeu? Nós iremos também, agora nós estamos já caminhando para a segunda, quer dizer, já estamos na segunda quinzena de agosto, vamos caminhar para setembro, aí vem o Setembro Amarelo novamente, nós vamos voltar ao tema de depressão, nós vamos conversar sobre depressão de novo, vamos rever conceitos de depressão, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma condição melhor de atendermos esses que na realidade hoje uma boa parcela da população mundial sofre desse mal, e nós vamos conversar sobre isso bastante a respeito nas palestras próximas que nós tivermos. Bom, para encerrar, eu tenho uma história a respeito de desencarnação mesmo, que eu gostaria de dividir com vocês. Viana de Carvalho foi um espírito de uma envergadura enorme, de uma condição magnífica. E realmente ele deu uma lição completamente surreal em relação a nós como seres humanos, réis mortais, que realmente ficou, vamos dizer assim, registrado dentro da história do espiritismo no modo geral. Viana de Carvalho veio a óbito e depois de uma vida como ordinário. Mas enfim, o que eu quero dizer, na condição dele, ele falou no próprio corpo, quando ele estava de braços dados com Bezerra de Menezes. Ele pediu para despedir do próprio corpo. E passando perto do caixão, alguns videntes que estavam no enterro dele o viram, dando tchau. E ele fala exatamente para isso. Adeus, meu amigo. Muito obrigado por você ter me servido. Muito obrigado por tudo aquilo que eu pude fazer com você. Agora me despeço. E com braços dados com Bezerra de Menezes, vai para a espiritualidade através de um feixe de luz. Onde que nós conseguimos fazer uma coisa dessas, não é mesmo? Pois é. Gente, vamos lá, então. Fica para um próximo vídeo, o complemento. Agradeço mais uma vez a todos vocês por essa luz, aí, por essa audiência. Deixa um like lá pra gente se você gostou. Comenta no Banda Linda e vamos lá. Qualquer coisa, se vocês tiverem um tema para nós podermos discutir, fala com a gente, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e mais uma vez, sejam felizes.